Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvamos e bendizemos o seu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Maravilhoso, cuida das pequeninas coisas, tanto quanto cuida das grandes. Nós agradecemos muito, Pai, porque sabemos que temos um Deus que é todo-poderoso, que nos ama, de tal maneira que provou isso dando o seu Filho, e portanto, com Ele, o Senhor nos dá todas as coisas. Agradecemos muito porque temos esta oportunidade, pela paz que ainda desfrutamos, e para isso queremos pedir que o seu Espírito seja o nosso mestre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o capítulo 16 de 1 de Samuel. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saúl, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: Como irei eu? Pois Saúl o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: Leva contigo uma bezerra, e disse: Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois. É engraçado que Deus podia ter dito logo aqui quem era a pessoa que ele queria ungir, mas não disse. Isto eu acho que também é uma lição para nós, não é? Porque ele está continuamente querendo que nós exercitemos a fé e que dependamos dele. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Pelos vistos, quando eles viam um profeta, ficavam um bocado preocupados, não é? Respondeu ele: É de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel, portanto, tudo isto aconteceu na mente, não é? Porque, pelos vistos, ele não verbalizou nada, isto foi na mente que ele pensou. Certamente é este. Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha para o que está adiante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu não sei o que é que acontece convosco, mas eu desejo muito ter este tipo de relacionamento, não é? De falar com Deus e de ouvir Deus. Depois chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então parece que ele falou mesmo. Então Jessé fez passar a Samá. Samuel, porém, disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a 7 dos seus filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: São estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: Levanta-te, e o ungiu, porque é este mesmo. Portanto, realmente, Deus falava era a mente dele, não é?
Deus falava com ele, os outros não ouviam. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Sabiam que esta foi a primeira vez que Deus ungiu Davi? Mas não foi a única. Ele foi ungido 3 vezes, né, Belinha? Exatamente, ele foi ungido 3 vezes. A primeira foi esta. Podem colocar aí nas vossas Bíblias. Esta foi no meio dos seus irmãos. E, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Isto também já tinha acontecido com Saul. Lembram-se? Quando ele foi ungido, diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele profetizou. Por acaso, alguém se recorda onde é que isso E se está? tornou um novo homem. E se tornou no novo homem. Exatamente. Está aqui no capítulo 10, versículo 6. Se alguém quiser tomar nota, versículo 14. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Uau! Então aqui temos um dado interessante. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Lá está. Ou temos um espírito ou temos o outro. Já repararam? É impressionante. Nós somos sempre habitação de um espírito, ou do santo ou do maligno. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. É engraçado como eles tinham esta percepção. Eu não sei se vocês têm, mas eu por vezes consigo perceber com alguma facilidade o espírito que move uma determinada pessoa. Vocês provavelmente também já tiveram essa experiência, não é? Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Aqui isto podemos ver o poder do louvor. O louvor tem muito poder. O louvor, quando ele é correto, quando ele é de acordo com a vontade de Deus, ele expulsa o espírito do maligno. Lembram-se de uma outra altura em que, pelo louvor, uma grande coisa aconteceu? A Quando? destruição da cidade, lá quando eles rodearam 7 vezes e Jericó. gritaram, Jericó, é. E uma guerra Ah, foi vencida sem lutar, né? é, aí não foi bem louvor, foi o toque das trombetas. Mas eu recordo-me de uma outra situação em que alguém cantou louvores a Deus e a terra tremeu. Foi na Recordam-se? dedicação do templo. Na prisão, quando eles cantaram Paulo e Silas. Exatamente, a terra tremeu, as cadeias se romperam, as portas se abriram, não foi? O poder do louvor. Há um hino muito interessante que tem este título, Poder do Louvor. Vocês conhecem? Há Não muitos lembro, anos. Diz a Denis. não lembro desse hino. Não é do Não meu está no tempo. hino. Tomem nota disto, porque eu há muitos anos que não ouço esse hino. E eu gostava que alguém aqui rapidamente conseguisse pesquisar, porque ele é muito bonito.
Não sei se o título é O Poder do Louvor, mas uma das frases é essa. Se alguém achar, por favor, levanta a mão. Continuemos, versículo 17. Então disse Saúl aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Respondeu um dos mancebos: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Pelo que Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saúl pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio e se apresentou a Saúl, que se agradou dele e o fez seu escudeiro. Então Saúl mandou dizer a Jessé: Deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saúl sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Sim, Rose, já achaste o hino? Não, é aqui, irmã. Eu não pesquisei, não, porque eu tenho que sair daqui para pesquisar. Aqui fala que o espírito maligno da parte de Deus. Isso significa. Significa, não é que, como é que eu vou dizer? Porque Deus permitiu. Deus permitiu. E Deus permitiu porquê? Não sei. Deus permitiu porquê? Porque ele, o Saúl, já tinha criado condições para que isso acontecesse. Não é verdade? Então, essa expressão é como a expressão do Deus endureceu o coração de Faraó. Foi Deus que endureceu? Não, foi a rejeição do Faraó que fez com que o seu coração se endurecesse. Não é? Pronto, é uma expressão. Eu penso que depois Ellen White irá falar sobre isso. Então, agora vamos ler o comentário de Patriarcas e Profetas, no capítulo 62, que tem por título A Unção de Davi. Alguns quilómetros ao sul de Jerusalém, a cidade do grande rei, acha-se Belém, onde nasceu Davi, filho de Jessé, mais de 1000 anos antes que o menino Jesus tivesse por berço uma manjedoura e fosse adorado pelos magos do Oriente. Sabem o que é que significa Belém? Casa do pão. Ou seja, padaria. Portanto, sim, padaria. Portanto, isto já era uma indicação de quando Jesus viesse, ele se intitulou Eu sou o pão da vida. De onde é que vem o pão? Da casa do pão, ou seja, da padaria. Portanto, aquele que seria o precursor de Cristo, aquele que seria o tal que se sentaria, aquele que seria, aquele que se sentaria no trono de Deus, reinando, como é que vou dizer, por interferência de Deus, teria que ser em Belém. Estão a perceber? Eu tenho aqui um estudo, nós já falámos aqui sobre isso, mas eu fui fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre a questão do rei e do reino e do trono. Lembram-se? Já temos falado isto atrás. E, portanto, Davi foi aquele que teria que ser desta cidade mesmo. Porque quando o povo pediu um rei, recordam-se, quando um povo pediu um rei, eles rejeitaram, portanto, a soberania divina, mas Deus até permitiu que
esse rei se sentasse no trono de Deus. É uma expressão, claro, não é? Mas que reinasse em lugar de Deus. A expressão está em 1 de Crônicas 29, 23. Alguém quer ler, por favor? Este é um texto importante. Não está propriamente a falar de Davi, mas está a falar do filho de Davi. Portanto, Davi marca o início de uma sequência de reis, não é? A monarquia que Deus instituiu. 1 de Crônicas 29, 23. Vou Sim. ler. Pela Salomão. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Então, vocês estão a ver aqui, Salomão se assentou aonde? No trono do Senhor. No trono do Senhor, como rei. Noutras traduções diz como rei. Aí a vossa só diz rei. Mas não é? Então ele se assentou no trono do Senhor. O trono era de quem? Era do Senhor. Porque ele é que é o rei. Mas Deus permitiu que ele se assentasse no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi, seu pai. Portanto, já há aqui uma sequência. Davi foi aquele que esteve sentado no trono do Senhor. Até, lembram-se, que Deus tinha dito ao revés, ao revés, ao revés, até que venha aquele a quem pertence por direito, a quem o trono pertence por direito. Quem era? Jesus. Jesus. Lembram-se de todo este estudo que nós fizemos, ou nem por isso? Talvez não. Se quiserem, depois nós podemos fazer este estudo que eu fiz aqui, eu achei muito bonito. Podemos fazê-lo, quem sabe, amanhã ou quando terminarmos este capítulo. O que é que acham? Concordam? Então vamos terminar este capítulo, que ele é relativamente pequeno. Bom, então, séculos antes do advento do Salvador, Davi, no frescor da meninice, vigiava seus rebanhos enquanto pasciam nas colinas circunjacentes de Belém. O singelo pastorzinho cantava as canções da sua própria composição e a música da sua harpa lhe fazia um suave acompanhamento à melodia da fresca voz juvenil. O Senhor escolhera a Davi e o estava preparando em sua vida solitária, com os seus rebanhos, para a obra que era seu desígnio confiar-lhe nos anos posteriores. Vejam como Deus prepara todas as coisas, nada é por acaso, nem o bom, nem o mau. É incrível, e por isso é que a Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Por vezes não entendemos porque é que certas coisas nos acontecem, porque é que aquilo surgiu, porque é que me apareceu isto, porque é que a tal pessoa veio. Mas nós temos que ter sempre isto na nossa mente. A nossa mente tem que estar permanentemente dependente de Deus, procurando ver a atuação de Deus na nossa vida. E foi exatamente isto que aconteceu aqui. Enquanto Davi estava assim a viver no retiro da sua vida humilde de pastor, o Senhor Deus estava a falar a respeito dele ao profeta Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saúl, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. 1 Samuel 16, como já vimos há pouco. Os anciãos aceitaram o convite ao sacrifício, e Samuel chamou também Jessé e seus filhos. O altar foi construído e o sacrifício estava pronto. Toda a casa de Jessé estava presente, com exceção de Davi,
o filho mais moço que ficara a guardar as ovelhas, pois que não era seguro deixar os rebanhos sem proteção. Quando terminou o sacrifício, e antes de participarem do banquete sacrificial, Samuel começou a sua inspeção profética dos filhos de Jessé dotados de nobre aparência. Eliabe era o mais velho e mais se parecia com Saul pela estatura e beleza do que os outros. As suas belas feições e suas formas primorosamente desenvolvidas atraíram a atenção do profeta. Ao olhar Samuel para o seu porte principesco, pensou, este é na verdade o homem que Deus escolheu para sucessor de Saul. E esperou a sanção divina para que o pudesse ungir. Mas Jeová não olhava para a aparência exterior. Eliabe não temia ao Senhor. Se ele tivesse sido chamado ao trono, teria sido um governante orgulhoso e opressor. A palavra do Senhor a Samuel foi, portanto, eu acho que tudo isto aconteceu mesmo na mente. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nenhuma beleza exterior pode recomendar a alma a Deus. A sabedoria e a excelência reveladas no caráter e comportamento exprimem a verdadeira beleza do homem. E é o valor íntimo, a excelência do coração, o que determina a nossa aceitação por parte do Senhor dos Exércitos. Quão profundamente devemos sentir esta verdade no juízo a nós mesmos e a outrem. Podemos aprender pelo engano de Samuel quão vã é a apreciação que repousa na beleza do rosto ou no porte nobre da estatura. Podemos ver quão incapaz é a sabedoria do homem para compreender os segredos do coração ou os conselhos de Deus sem esclarecimento especial do céu. Os pensamentos e caminhos de Deus em relação às suas criaturas estão acima das nossas mentes finitas. Mas podemos estar certos de que os seus filhos serão levados a preencher precisamente o lugar para que estão habilitados e estarão prontos para cumprir o próprio trabalho confiado às suas mãos, se tão somente sujeitarem a sua vontade a Deus, a fim de que os seus planos beneficentes não sejam frustrados pela perversidade do homem. Portanto, aqui está o ponto, é eles sujeitarem a sua vontade a Deus. Ou seja, aqueles que estiverem dispostos a servir o Rei dos Reis, a ser súditos, a ser servos do Rei do Universo. Eliabe saiu de sob a inspeção. Agora isto fez-me lembrar um pouco, sabem o quê? Aquele texto que causou muita polémica aqui no grupo, do Salmo, quando diz, vós sois deuses. Lembram-se? Porque é isso que a maior parte do ser humano se considera. Mas não é isso, para mim não foi isso que Deus quis dizer no Salmo. Ele não é que ele estivesse a afirmar que nós éramos deuses, mas que nós pensávamos, não é? Que nós agíamos como se o fôssemos. Alguém quer fazer algum comentário? É que as cogitações do coração do ser humano, ele está sempre acima do legado que ele recebeu de Deus. E essa condição é que dá esse ensejo aí de parecer ser um Deus. E toda vez que nós não estivermos submissos a Deus, queremos ser deuses. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. É porque nós tentamos fazer tudo por nossa conta, né, Belinha? A gente se acha que somos autônomos, individuais, não aceitamos que ninguém nos dê ordens ou expressar algum sentimento de ordenança, a gente se sente diminuído, então a gente já tem um espírito de autoafirmação, né? E a gente não deixa o espírito nos guiar, a gente acha que sabe tudo, gosta de tudo, ou que quer, e faz por nós mesmos, cansamos,
Então, a gente quer ter autonomia nossa, né? Eu acho que o problema todo fica aí, que a gente não serve inteiramente ao Espírito do Eterno, né? Exatamente. Por isso é que, irmãos, por isso é que nós já falamos isto aqui, por isso é que a adoração está tão intimamente ligada com o quê? Lembram-se? Serviço. Serviço. Exatamente. Lembram-se lá no livro de Daniel? Não adoraremos a estátua que levantaste, nem serviremos. Então, aquele a quem nós servimos, nós já dissemos isto aqui várias vezes, aquele a quem nós servimos é aquele que nós adoramos. E a maior parte das vezes é a nós mesmos. Nós nos servimos. Nós fazemos a nossa vontade, não é? O ser humano tem essa tendência de ser Deus com letra pequena. E por isso servimos este Deus, não é? Se ele lhe apetece comer esta coisa, então a gente vai servi-lo, vamos lhe dar aquilo que ele está a pedir. E não submetemos ao rei. Se nos dá vontade de responder daquela maneira, nós servimos a este Deus e não nos sujeitamos ao rei. Percebem, O que na irmãos? realidade, Então, sim, fala. desculpa, Belinha. O que na realidade estamos a servir a Satanás, porque só existem dois senhores, não existem três. Exatamente, exatamente, exatamente. Por isso é que Deus quer habitar em nós. Ele fez este templo para habitar aqui, irmãos. Que privilégio! Para que ao servirmos, sirvamos a Deus, que se senta no trono. Não é verdade? Por isso Jesus disse: o meu reino está dentro de vós. Está aqui o trono está aqui. Então, eu falo por mim, que tenho estado a aprender a depender, e às vezes mesmo não dependendo, Deus é espetacular. Uma pequenina experiência das coisas como realmente Deus é assim. É duas experiências até, mas vou contar uma. Ontem eu tive que ir à contabilidade e por falha da contabilidade nós pagámos uma coima de 900 euros. É muito dinheiro. No caso aí seriam 5.000 e tal reais, não é? 5 é muito dinheiro. Mas era a responsabilidade da contabilidade. Eles é que tinham que nos ter dito. Nós não sabíamos, isso não é da nossa responsabilidade. Como empresa, atenção, porque nós temos uma empresa, mas a empresa não está a laborar, portanto está fechada, não tem income, não tem entrada de dinheiro, só tem saída. E eu combinei com o meu irmão irmos então falar com o contabilista. Só que eu acho que eu não coloquei isso aos pés do Senhor. E o que nós tínhamos na mente era falar com o contabilista indo direto ao ponto, não é? Porque a responsabilidade era deles. Quando chegámos lá, o contabilista não estava. E louvado seja Deus porque ele não estava. Porque eu já sabia qual ia ser a reação dele. E, portanto, a nossa abordagem a ele não podia ser dessa forma, tinha que ser de outra. E foi cá fora, quando já tínhamos saído, porque não valia a pena estar à espera dele, ele demoraria cerca de 1 hora, nós não tínhamos esse tempo. Viemos embora, combinámos então eu e o meu irmão voltar lá num outro dia. E foi cá fora, conversando com o meu irmão, que Deus me deu a maneira como eu havia de falar, que vai ser de outra forma completamente diferente.
Ainda não voltámos lá, vamos voltar, mas Deus já me deu as palavras. Percebem, irmãos? Pronto, o que eu quero dizer com isto é que a cada coisa, eu falo por mim, não sei se os irmãos já estão a fazer isso, preciso sempre falar com Deus para que Ele esteja a dirigir, para que Ele esteja a orientar, que me dê as palavras, que me faça ver as coisas da forma correta. Porque a minha tendência natural é eu ir fazer. Alguém quer fazer algum comentário? E no início, quando falaste isso, parecia que tinha corrido tudo mal. Afinal, não tinha corrido tudo mal. Correu tudo muito bem. Foi Como às Deus vezes que não. aqui mostra como às vezes nós vemos as coisas tão turvas quando não É, entregamos as coisas a Deus. é, Pensamos que é uma coisa e é realmente outra, porque Deus já tem o plano, tudo especificado. E se nós entregarmos, a coisa vai correr sempre bem, ainda parecendo mal aos nossos olhos. é. Se o contabilista tivesse lá estado, nós tínhamos feito a asneira, tendo começado por esse assunto. Agora Deus já me deu o discurso, eu já sei como é que eu vou falar, ele vai ouvir à mesma que a responsabilidade foi dele, mas de uma outra forma. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Foi Ele que permitiu que ele não estivesse ali. E eu agradeci muito a Deus. Vamos continuar então. Eliabe saiu de sob a inspeção de Samuel e os 6 irmãos que estavam assistindo ao serviço religioso vieram a seguir a ser observados sucessivamente pelo profeta. Mas o Senhor não significou a sua escolha em favor de qualquer deles. Com uma incerteza dolorosa, Samuel tinha olhado para o último dos moços. O profeta estava perplexo e confuso. Perguntou a Jessé: acabaram-se os mancebos? O pai respondeu: ainda falta o menor, e eis que apascenta as ovelhas. Samuel determinou que ele fosse chamado, dizendo: não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. O solitário pastor ficou sobressaltado com o inesperado chamado do mensageiro, que anunciou que o profeta viera a Belém e o mandara chamar. Com surpresa perguntou por que o profeta e juiz de Israel, portanto, ele assumia estas duas funções, profeta e juiz de Israel, desejava falar com ele, mas sem demora obedeceu à chamada. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência, e de boa presença. Ao ver Samuel com prazer o pastorzinho formoso, viril e modesto, a voz do Senhor falou ao profeta, dizendo: cá está a voz, não é que fala a nossa mente. Levanta-te e ungiu, porque este mesmo é. Davi havia-se mostrado bravo e fiel no humilde ofício de pastor, e agora Deus o escolhera para ser o capitão do seu povo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O profeta tinha cumprido o trabalho que lhe havia sido designado e com um coração aliviado voltou a Ramá. Samuel não tinha dado a conhecer a sua missão, mesmo à família de Jessé, e a cerimónia da unção de Davi foi efetuada secretamente. Isto é muito interessante. Foi efetuada secretamente. Foi aquilo uma indicação ao jovem acerca do alto destino que o aguardava, a fim de que, por entre todas as experiências variadas e perigos dos seus anos vindouros, tal conhecimento pudesse inspirá-lo a ser fiel ao propósito de Deus que deveria ser cumprido por sua vida. A grande honra conferida a Davi não teve como resultado ensoberbecê-lo. Apesar do elevado cargo que deveria ocupar, continuou silenciosamente com a sua ocupação, contente com esperar o desenvolvimento dos planos do Senhor no tempo e maneira que lhe aprovessem. Tão humilde e modesto como antes da sua unção, o pastorzinho voltou às colinas e vigiava e guardava os seus rebanhos com tanta ternura como sempre. Isto faz-nos lembrar alguma coisa? Moisés Jesus. também.
Porque Jesus, quando veio a esta terra, ele já sabia que vinha com uma missão. Quer dizer, ele já sabia divinamente falando, não é? Mas ele viveu aqui nesta terra como uma pessoa normal até àquela altura que Deus determinou, não foi? Então assim foi com Davi. Davi viveu uma vida normal até àquela altura em que haveria de cumprir a missão que Deus lhe confiou. Com nova inspiração, porém, compunha suas melodias e tocava em sua harpa. Diante dele se estendia uma paisagem de rica e variada beleza. As videiras com os seus cachos resplandeciam à luz solar. As árvores da floresta, com a sua verde folhagem, inclinavam-se com a brisa. Via o sol inundando os céus de luz, saindo como o noivo da sua câmara e regozijando-se como um herói a percorrer o seu caminho. Denis, realmente Moisés também foi, está a vir aqui à minha mente, também foi, é verdade, não é? Deus preparou durante aquele tempo até à altura em que ele teria que atuar. Havia os altivos cumes dos montes dirigindo-se para os céus. A grande distância erguiam-se as áridas penedias da muralha montanhosa de Moab. Por cima de tudo estendia-se o suave azul da abóbada dos céus. E além estava Deus. Ele não o podia ver, mas suas obras estavam cheias do seu louvor. A luz do dia, dourando a floresta e a montanha, prados e ribeiros, elevava a mente a ver o Pai das luzes, o autor de toda a boa e perfeita dádiva. Revelações diárias do caráter e majestade do seu Criador enchiam o coração do jovem poeta de adoração e regozijo. Na contemplação de Deus e suas obras, as faculdades do espírito e coração de Davi estavam a desenvolver-se e a fortalecer para a obra da sua vida posterior. Ele diariamente vinha a ter uma comunhão mais íntima com Deus. Sua mente estava constantemente a penetrar novas profundidades à busca de novos assuntos para inspirar os seus cânticos e despertar a música da sua harpa. A pujante melodia da sua voz, derramada no ar, ecoava nas colinas como que em resposta ao regozijo do cântico dos anjos no céu. Quem pode medir os resultados daqueles anos de labuta a vaguear entre as solitárias colinas? A comunhão com a natureza e com Deus, o cuidado dos seus rebanhos, os perigos e os livramentos, os pesares e as alegrias, coisas que eram próprias à sua humilde condição, não somente deviam modelar o caráter de Davi e influenciar na sua vida futura, mas também deveriam, mediante os salmos do suave cantor de Israel e em todas as eras vindouras, acender o amor e a fé nos corações do povo de Deus, levando-os mais perto do coração sempre amante daquele em quem vivem todas as suas criaturas. Os irmãos sabem quais eram os hinos que o povo de Israel cantava, única e exclusivamente? Alguém sabe? Salmos? Os salmos. O povo de Israel não canta, quer dizer, não cantava outra coisa a não ser os salmos. Quão diferente é hoje, não é verdade? Até já tenho ouvido, e agora ouve-se com muita frequência, dizer que vamos cantar uma música. Olha que triste. É uma música que nós devemos cantar? Ou é um hino? É um hino. Há uma grande diferença. Deveria ser um hino, né? Pois é. Mas se vocês prestarem atenção nas palavras, vão ver que tantas pessoas já dizem: vamos cantar esta música. Esta música é popular, é do mundo. Isso é que é uma música. Agora, para louvor a Deus, para adoração a Deus, é um hino, não é uma música. Entendem a diferença? Comecem a prestar atenção e vão ver se não ouvem isso. Davi, na beleza e vigor da sua jovem varonilidade, estava-se preparando para assumir uma elevada posição entre
os mais nobres da terra. Os seus talentos, como dons preciosos de Deus, eram empregados para exaltar a glória do doador divino. As suas oportunidades para a contemplação e meditação serviam para enriquecê-lo daquela sabedoria e piedade que o tornavam amado de Deus e dos anjos. Contemplando ele as perfeições do seu Criador, mais claras concepções de Deus desvendavam-se perante a sua alma. Eram iluminados assuntos obscuros, dificuldades eram explanadas, harmonizadas perplexidades, e cada raio de nova luz provocava novas expansões de transportes e mais suaves antífonas de devoção para a glória de Deus e do Redentor. O amor que o movia, as tristezas que o assediavam, os triunfos que o acompanhavam, tudo eram assuntos para o seu ativo pensamento. E ao ver o amor de Deus em todas as providências da sua vida, o seu coração palpitava com mais fervorosa adoração e gratidão, a sua voz soava com mais opulenta melodia, sua harpa era dedilhada com alegria mais exultante, e o moço, pastor, ia de força em força, de conhecimento em conhecimento, pois o Espírito do Senhor estava sobre ele. Bonito? Muito bonito. Muito bem. Então, vamos orar e depois fazemos alguns comentários. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, é muito maravilhoso nós aprendermos a cada momento, estarmos a depender do Senhor. A depender do Senhor e a buscar conhecer qual seja a maneira de melhor o servir, de melhor o agradar, de melhor o adorar. Que este espírito seja o nosso espírito. Que esta preocupação seja a nossa preocupação continuamente. E perdoa-nos, Pai, porque tantas vezes temos tomado as rédeas, ou temos procurado tomar as rédeas das nossas vidas, servindo a um Deus que não é o Deus Criador. Perdoa-nos por isso e ajude-nos a modificar essa situação o quanto antes. Obrigada por nos amar, obrigada por nos abençoar com toda esta luz, em nome de Jesus. Amém.